Graça e paz, meu amado, seja bem-vindo. Você tem sido aprovado na escola de Deus? Você se considera uma pessoa que tem tirado boas notas na escola de Deus? Porque o nosso Deus, ele é o mestre dos mestres, ele é o grande professor. Muitas vezes nós que não somos bons alunos. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade que é a Bíblia. Será que você então é um obreiro aprovado? E na escola da vida, porque Deus ele usa de diversas formas para nos ensinar, para nos preparar para tempos melhores ou para fases melhores e maiores. Eu espero que você tenha buscado a Deus com todo o coração e tenha sido um bom aluno. Eu me lembro meus tempos de escola, quando eu ia e muitas vezes eu não tinha tanta vontade ou desejo de aprender, mas era necessário estar lá para forçar a minha mente ao aprendizado, aprender sobre ciência, sobre matemática, sobre geografia, história, a participar também das atividades físicas, a famosa educação física. E aquele momento era uma fase preparatória para a minha vida, me preparando para um vestibular, me preparando para a formação do meu caráter, cantando e memorizando o hino nacional. É importante, muito importante. Alguns ficaram na escola de Deus por 40 anos e falaremos lá em Deuteronômio, vamos lá, o povo de Israel, assim que saiu do cativeiro egípcio, ficaram peregrinando por 40 anos no deserto. E isso não foi em vão, foi por um motivo, por uma causa maior, porque Deus estava moldando, eles não estavam preparados para entrarem na Terra Prometida. Se entrassem na Terra Prometida, se frustrariam, seriam derrotados, as coisas não funcionariam ou não aconteceriam como eles estavam imaginando ou como Deus havia prometido. Então era necessário aquele tempo de deserto, aquele tempo de escola, de aprendizado, onde Deus trabalhou o coração daquele povo. E Deus está trabalhando o nosso coração. Até com esse tempo de pandemia, posso dizer, em cunho nacional ou mundial, que temos sido trabalhados, ou pelo menos que Deus está trabalhando. Agora, se estamos aprendendo, ou seja, o professor está dando a aula, se nós estamos aprendendo, aí é outra história e eu não posso culpar o meu professor pela minha incompetência ou pela minha imprudência nos estudos. Muito bem, você, sendo aprovado, tem feito bom uso dos seus conhecimentos para a glória de Deus, manejando bem a palavra da verdade? Antes disso, eu gostaria que você fosse comigo ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos descobrir por que aquele povo ficou então 40 anos peregrinando num deserto, naquele lugar onde o que você pensaria em fazer num lugar onde não há nada e por tanto tempo com a sua família? Esse povo aqui precisou passar por isso. Nós passamos por desertos na nossa vida, talvez agora você, enquanto me ouve, está lembrando do seu deserto, desse momento difícil, crucial que está vivendo, mas abra sua mente espiritual para entender que pode ser um processo de aprendizado, para que você tenha capacidade para entrar na Terra Prometida. Tem, por exemplo, adolescentes que já querem pegar um carro e sair dirigindo. E aí o adolescente tem 12 anos de idade. Ele precisa de tempo, ainda que ele possa imaginar o quanto é bom dirigir, viajar, sair com os amigos, ali no seu próprio carro, tendo essa liberdade, ele precisa compreender que é necessário tempo. Eu me lembro, eu aprendi a dirigir bem cedo, bem antes dos 18, mas eu não podia ficar saindo de carro até completar os meus 18 anos e iniciar ali um processo de matrícula numa autoescola, passando por cada exame, desde o psicotécnico até o exame de rua, fazendo simulados para ser aprovado. Tive que esperar 45 dias naquela época, porque eu não me esqueço disso, para que a minha carteira de habilitação chegasse nas minhas mãos, para que eu pudesse estar nas ruas habilitado, legalizado. Há um processo. Algumas pessoas, por exemplo, já se envolvem sexualmente na adolescência, na juventude, sem preparo algum, têm filhos
e depois não tem estrutura para terem a família dos sonhos, ou como esperaria a ter ali o pai, a mãe, as crianças. Por quê? Porque pulou etapas. Nós não podemos pular as etapas, por mais difíceis, pesarosas ou monótonas que elas sejam, não podemos pular etapas, porque isso vai influenciar o resultado final. Aprendamos na escola de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, o professor ensinando, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Ou seja, houve uma promessa, houve um juramento, e aqui há um ensino de mandamentos para que pudessem viver e possuir e entrar na terra prometida. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, deu a aula de 40 anos, agora está pedindo uma revisão, para que você não se esqueça, continue se lembrando. Por que Deus fez isso? Eu até, inclusive, circulei essas duas palavras. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E o versículo 6, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Poderíamos continuar fazendo a leitura. Eu não posso deixar de ler o versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Continue a leitura de Deuteronômio capítulo 8. Mas para que isso acontecesse, antes foi necessário um tempo de preparação. Eu pergunto, você está disposto a passar por esse tempo de preparação? Porque nem todas as pessoas que passam pela escola são aprovados. Muitos são reprovados. Por exemplo, nessa escola de 40 anos, muitos foram reprovados e morreram no deserto. Vários e vários homens e mulheres têm passado pela escola de Deus, mas têm sido reprovados. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que não tem medo da nota baixa. Por quê? Porque se esforçou em guardar os mandamentos, em viver, e para viver é necessário guardar os mandamentos de Deus. E isso no coração, sabes, entendes no coração, sempre dando uma alusão ao conhecimento. Pois não conheceram, aí depois, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Sabes, pois, sempre havendo, ou sempre fazendo uma alusão ao conhecimento, mas não simplesmente a um conhecimento intelectual, mas um conhecimento do coração, conhecimento que trata intelectual com emocional. E é lógico, havendo uma conexão espiritual. Então, rapidamente, eu gostaria de abordar aqui situações e como é necessário passarmos por provações. Existe hoje uma geração que os pais estão se perguntando onde foi que nós erramos, o que aconteceu, por que os nossos filhos, os nossos netos, eles são tão fracos, eles têm tão pouco pulso, tão pouca garra. O que aconteceu? Comigo não era assim,
Com os meus pais, eu fui criado de forma diferente. E existe uma frase que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Você, pai, você, avô, foi criado num tempo de dificuldade, num tempo de privações. E tudo isso foi formando ou formatando o seu caráter. Sabendo que existe não, sabendo que há dificuldade, que temos que superar obstáculos, que hoje nós não conseguimos, mas amanhã conseguiremos, que é um dia por vez, que basta cada dia o seu mal, e aprendemos a valorizar detalhes, a ser grato com um pouco, e Deus foi acrescentando. E aí criamos, então, uma geração, um tempo fácil. E nesse tempo fácil, aí entram os filhos, entram os netos, talvez os bisnetos, que tudo chega fácil, que não enfrenta obstáculos, que não tem provas, que tudo fica à mercê da sua vontade. Ou seja, quando ele quer, tem. E isso promoveu o desencorajamento a lutar. O que isso promoveu foi uma geração de pessoas fracas. E aí, pessoas que hoje têm dificuldade de se expressar, pessoas que não conseguem lutar, pessoas que acham que tudo é difícil e que o mundo tem que servi-las. Essas pessoas, elas vão gerar um caos social. E esse caos gerando, então, um tempo difícil. E nesse tempo difícil, e nós estamos, posso dizer, vivendo um tempo difícil de pandemia, que envolve crise política, econômica, social, eclesiástica, com dificuldade para a abertura das igrejas. Os irmãos sabem muito bem o que estamos passando. Isso pode gerar e deve gerar homens fortes, cristãos fortes. Alguns vão morrer, vão ficar pelo caminho, como aconteceu no deserto. Mas você procura apresentar-te a Deus, não é ao pastor, não é ao seu pai, não é ao seu responsável, a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. E nesse tempo de preparo, a Bíblia diz que foi para humilhar e foi para provar. O humilhar é quando Deus está trabalhando o nosso coração para quebrar o nosso orgulho, para dizer, olha, você por si só não consegue, você por si só não pode, mas você precisa de Deus, você precisa de mim, o Senhor dizendo. E durante aquele período no deserto eles foram quebrados, porque Deus estava sustentando-os, deixando claro que eles não podiam se sustentarem sozinhos naquele deserto. Ou seja, deixando no ensinamento a dependência em Deus para todos os momentos. E eles foram aprendendo a dependerem de Deus. E para provar, ou seja, para amadurecer a nossa fé, para amadurecer o nosso caminhar, o nosso relacionamento com Jesus, no caso deles, com o Deus Todo-Poderoso, o Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. A vida de santificação ela é necessária nesse período de provação, no período de deserto. A Bíblia diz em Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eles estavam se preparando para a entrada na terra prometida. E Deus estava dizendo através de Josué, santifique-se, santifique-se. O povo, santifique-se. É necessário santificar-se, se afastar dos pecados, pedir perdão a Deus pelos pecados, para que Deus possa agir na nossa vida e efetuar um milagre, que venhamos então mudar de fase, porque enquanto o povo de Israel não foi deixando os pecados, os vícios, os costumes pagãos do Egito, Deus não poderia trabalhar, Deus não poderia efetuar os milagres. E ainda Deus os lembra, olha, vocês estão prestes a entrarem na terra prometida, santifiquem suas vidas. O que eu apelo a você, meu amado, para que Deus use a sua vida, para que Deus faça você mudar de fase para um lugar melhor e maior, santifique a sua vida. Humilhe o seu coração. Se quebre, fala, não posso, eu não consigo. Sem Deus, a Bíblia diz, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Mas, olha, não, eu quero. E eu vou deixar meu coração aqui, amadurecido, provado. E eu vou santificar a minha vida. Eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que não se parece com Jesus.
e vou acrescentar à minha vida tudo aquilo que se parece com o meu Mestre, com o Senhor Jesus. Santifique a sua vida. Lembre que nesse momento de deserto, de dificuldade, de privações, porque eles tinham maná, mas eles não tinham todos os pratos, especiarias que eles almejavam. Eles tinham a proteção de Deus, a nuvem que os protegia do calor durante o dia e essa nuvem de fogo à noite que os protegia do frio intenso do deserto. A Bíblia diz que até os seus calçados, as suas alpacas, elas não se envelheceram, os pés não incharam, Deus deu proteção. E, inclusive, eles não arrastaram para o deserto as doenças que tinham os egípcios. E Deus foi curando, protegendo, guardando o seu povo, a escola de Deus. Deus está trabalhando na sua vida agora. Por favor, tenha essa consciência de que não é maldade de Deus, é porque é necessário. Você precisa passar por provas. É a escola do Senhor. Por isso, meu amado, se você está passando pelo deserto, creia que Deus está lhe preparando para conquistas. Não se desanime, não se canse de fazer o bem. Talvez já tenha alguns anos, já faz algum tempo que você está esperando aquela bênção, aquele milagre. Não se canse, continue fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa como bom aluno, para que seja um obreiro aprovado. Canaã, a terra prometida, está logo ali. Não é um ali de mineiro, não, é logo ali mesmo, logo além do rio. Seja aprovado, confie em Deus, permita que o seu coração ele esteja alinhado com o coração de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor e Ele te exaltará. Mas continue, não pare. Talvez você foi reprovado em determinada área da sua vida. Tem ali a recuperação, Deus vai te dar uma segunda chance, vai de novo. Não se cansa de fazer o bem, não se canse de andar com o Senhor. Que Deus possa lhe fortalecer, que seja um bom aluno, aprovado e não tenha então de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus, tanto aqui como também no coração, para que possa viver, para que possa entrar e possuir o melhor de Deus na sua vida. E a paz com o Senhor, essa que excede todo entendimento, ela é uma bênção que podemos desfrutá-la agora, em vida. Meu amado, tenha comunhão com o Senhor, viva por Ele e até no deserto, talvez ainda mais no deserto, sinta a presença de Deus e a sua proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus o abençoe.